Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. O nosso tema de hoje é: não seja incrédulo, mas crente. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Essa escritura está em João 20, 27, palavra dirigida ao incrédulo Tomé. Vamos para o hino, depois vamos para a palavra de Deus que vai abençoar tua vida junto com a oração da fé. Vamos lá. Ser cristão é ouvir o coração, é arrepender do erro e se levantar. Ser cristão é saber que provas virão. Tem um Deus que pode perdoar. Na aflição e nas lutas, aleluia eu darei. Na doença ou na tristeza, glória a Deus proclamarei. Deixarei aqui e vitórias para sempre vou gozar. Ser cristão é estar em comunhão e amar o irmão que te magoou. Ser cristão é viver em oração e ter a certeza das provas que virão. Na aflição e nas lutas, aleluia eu darei. Na doença ou na tristeza, glória a Deus proclamarei. Deixarei aqui e vitórias para sempre vou gozar. Tudo deixarei aqui e vitória para sempre vou gozar. Preciosos e amados irmãos,
Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14, 15, está escrito: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Claro, então, nós temos que parear o que nós pedimos com a palavra, com a vontade de Deus. Mas Deus nos ouve. Só que às vezes Deus quer responder à oração que fazemos, mas nós não cremos. Vem uma dúvida na nossa mente. Nós temos que lutar para vencer essas dúvidas. Elas vêm sim. Até na minha mente já veio dúvida. Mas ela foi rechaçada. Então, que Deus nos ouve, Ele ouve. Agora, repito, muitas pessoas não recebem porque ficam incrédulos diante da bênção, diante da vitória. E Deus manda o anjo voltar com a bênção na mão. Eu vou mostrar aqui 2 casos. O primeiro caso foi de Zacarias, o pai de João Batista. Em Lucas, capítulo 1, mostra que era a vez dele, a turma dele, de entrar no templo para acender um incenso. Ele era um homem irrepreensível, um homem sincero, na verdade, um verdadeiro crente. Mas tem crente que não está preparado para receber coisas muito tremendas. Ele está preparado para receber coisinhas, mas coisas muito tremendas, eles não estão preparados. Falta-lhes espiritualidade. Porque está escrito isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, seguindo, discerne bem tudo e dele ninguém é discernido. Então, Zacarias, o sacerdote, ele estava ministrando
E tudo indica que ele vinha pedindo um filho a Deus. Sim. Só que ambos eram velhos. E para complicar a situação, Isabel, ela era estéril. Olha só. Mas ele estava orando a Deus, pedindo um filho. Você vai para o verso 13, eu digo que ele estava pedindo um filho porque o anjo Gabriel disse para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, terá um filho. E foi dizendo, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus, e vai converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí Zacarias disse assim: como saberei isso? Aquilo foi um ato de incredulidade. Deixa eu olhar bem aqui na palavra. Como saberei isso? Aí o anjo Gabriel disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Tá? E desci, eu fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirá. Porque ele estava pedindo. Quero um filho. Aí quando chegou a notícia do filho que estava vindo, ele disse: como saberei isto? Eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Irmãos, lá em Gênesis capítulo 18, lá pelo versículo 10, quando Deus falava com Abraão sobre a vinda do filho prometido, Deus disse para Abraão: por esse tempo da vida virei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Aí Sara, que estava atrás dos dois, ela riu consigo mesmo. Como poderei eu ter deleite com meu senhor, sendo eu e ele já velho? E a Bíblia diz: e Abraão e Sara eram adiantados em idade, e Sara já tinha perdido os costumes das mulheres.
Então, conversando Deus com Abraão, disse: por que riu Sara? Dizendo: poderei eu ter deleite com meu senhor, sendo eu e ele já velho? Aí Deus disse: há alguma coisa difícil para Deus? Ô Zacarias, você é descendente de Abraão com Sara, filho. Por que você está duvidando? Garanto que Zacarias não tinha ainda 100 anos de idade. E nem Isabel tinha 90 anos de idade. Mas o Deus do impossível, o Deus que deu filho a Abraão e Sara, estava ali enviando o anjo Gabriel para dar aquelas boas novas, alegres novas. Irmão, vamos para Marcos 11, 24. E tudo quanto pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Deus responde a nossa oração. Por mais que o seu problema seja difícil ou até impossível. Lucas 18, 27. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 1, 37. O anjo falando para Maria acerca da gravidez de Isabel, sua prima. E ele disse: porque para Deus nada é impossível. Então, se tu podes crer, Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Um outro caso, porque o tempo não dá para discorrer em toda a palavra, no 2 Reis 17. No 2 Reis 17, o culpado era mesmo Eliseu. Mas não dá tempo de explicar por que ele era culpado. O exército da Síria acampou perto de Samaria, impedindo o suprimento de comida. E naquele tempo, foi tão séria a coisa, e a fome foi tão grande que comiam-se crianças. E o rei vinha dizendo: é culpa de Eliseu. É culpa de Eliseu. E Eliseu, então, profetiza a abundância de alimentos. Olha aqui, ó. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Mas um capitão, em quem o rei se escorava nele, ele falou quase semelhante a Zacarias. Ouça o que ele diz: eis que ainda que o Senhor fizer janelas no céu
poder-se-ia fazer isto? Incrédulo. Incrédulo. Agora, olha o preço. Zacarias ficou mudo. Lembrando que todo Israel era como uma igreja. E numa igreja, numa congregação, sempre tem 3 classes de crentes. Tem o incrédulo, o manufaturado e o eleito. O crente mesmo. E aqui estava o incrédulo. Mas olha só. Eis que o verá nos teus olhos. Porém, daí não comerás. Não vai comer. Então, porque na verdade, irmãos, o realizar de Deus, o mover de Deus, ele vai contra o raciocínio humano. Ele vai contra o senso comum. Por exemplo, Noé pregando que haverá um dilúvio, preparando uma arca. Ora, no seu tempo nunca choveu. Como é que as pessoas iam crer? Mas Noé creu. Aí está o segredo. Noé creu, Abraão creu. Romanos 4, a partir do verso 19. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já tinha quase 100 anos. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando ele certíssimo que aquele que prometeu, Deus, era poderoso para assim realizar. E a fé de Abraão era tão grande, mas tão grande nesse Deus, que quando Deus pede Isaque para sacrificar, lá no Monte de Moriá, ele prontamente levou o filho lá. E olha o que se passava na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Isaque não teve filho. Isaque não se casou. Aí vai para Hebreus 11, 17 e 18. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu seu filho, seu único filho, sendo-lhe dito: em Isaque será a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que até dos mortos o levantasse. Por quê? Se ele matasse Isaque, Deus teria que levantá-lo para cumprir a sua palavra que ele disse em Gênesis 17. Deus dá até o nome de Isaque, porque seria através de Sara que Abraão seria pai de muitas nações. Não seja incrédulo, seja crente. Então, a maneira de Deus, você não tem que ficar sabendo. Você tem que simplesmente acreditar. Você ora para chover, leva o guarda-chuva. Não seja incrédulo. Então não abre a boca para pedir. Não abre a boca para orar.
Porque você tem que se preparar para receber a bênção. Deus vai abençoar. Seus filhos estão parados, encomenda eles a Deus. E deixa quieto. Recentemente, um filho de uma irmã voltou para a palavra e ela me disse: pastor, eu não cobro deles, porque eu já entreguei eles a Deus, por que eu vou ficar cobrando eles? Irritando eles. Tem mulher que o marido põe o cigarro na boca, ó, já vai com a chupeta de Satanás. O marido vai ficar nervoso, vai se rebelar, vai ficar pior. E é isso que o diabo quer. Aquela mulher, irmão Brana conta sobre ela, a mulher do presunto, ela cumpriu primeira carta de Pedro 3. Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, para que se algum não obedece à palavra, pelo porte da sua mulher, sejam ganhos sem palavra. É que a atitude dela falou mais alto do que qualquer palavra que ela fosse falar. Porque, de fato, a atitude nossa, ela fala mais alto do que as nossas palavras. Então, você pôs o marido na mão de Deus, não fique irritando ele. Você pôs os filhos na mão de Deus, não fique irritando eles. Ora por eles. Entregou na mão de Deus, simplesmente ora. Senhor, eu creio que o Senhor resolve os problemas que eu coloquei nas tuas mãos, que eu coloco nas tuas mãos. O Senhor é o nosso advogado, é o Todo-Poderoso. Agradece a Ele antecipado pela bênção que você vai receber. Então, não fica tentando usar bola de cristal para saber como que Deus vai fazer. Porque aquele homem, embora filho de Abraão, aquele capitão, ele achou impossível aquilo. Não, Deus não abre janela no céu, não. Deus abre a porta. Sim, Deus escancara a porta do céu. E olha o que aconteceu. Lá fora do portão da cidade, havia 4 leprosos. Você sabe que um leproso naquele tempo não tinha chance para ele. Ele não podia fazer planos para o futuro. Era a morte certa. E aqueles leprosos estavam desta maneira. Mas eles pensaram o seguinte: movidos pelo Todo-Poderoso. Aleluia! Movidos pelo Todo-Poderoso. Aí está a coisa. O Espírito Santo age. O Espírito Santo se move. Glória a Deus. Aliás, o Espírito Santo não é terceira pessoa. Quando Deus se move, você pode ver, é o Espírito Santo, é Deus se movendo. Aí, teve uma ideia, foi aceita pelos 3. Olha, o que nós temos de futuro? Nada. Se nós entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome ou de lepra também. Somos condenados. Mas se descermos ao acampamento dos sírios,
Se ele nos matar, o que vale a nossa vida hoje? Leprosos, sem perspectiva de nada. Morreremos. Mas e se eles nos der comida? Tiver compaixão de nós, comeremos e viveremos mais um pouco. E lá vai os 4 leprosos, andando com dificuldade. Mas o Deus do céu, o Deus que é sobrenatural, que faz coisas sobrenaturais. Portanto, você não tem que achar que você está perdido e que para você não tem mais jeito. Você não tem que achar que você vai morrer prematuramente. Você não tem que achar que não há mais condição para a tua vida. Não, não. Eu conheço uma irmã que ela, coitada, para não ser mandada embora do trabalho, ela trabalhava numa lavanderia. E ela escondeu o câncer que ela tinha. E ela levava algumas peças de roupas a mais, porque o câncer começou a vazar. E ela aproveitava e já lavava a peça suja e vestia uma roupa limpa. E o câncer se espalhou pelo corpo dela, ao ponto dela ficar em coma. Mas ela ouvia os médicos falarem: ela está aqui só para estudo, não tem mais jeito para ela. Mas ela tinha lido uma mensagem do profeta desta era, e ela se escorou naquilo. E ela hoje vive. O câncer havia tomado conta dos seus órgãos. Não tinha mais chance, segundo a medicina. Mas aquilo que o médico da terra disse que não tem mais jeito, o médico do céu, o médico dos médicos diz: não temas, tem jeito sim. Aleluia! Portanto, não se desespere como louco, mantenha-se firme, o meu Deus ainda vive, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Deus dos milagres. Não seja incrédulo, seja crente. Aí, eles foram descendo para o arraial dos sírios. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Cada pisada, cada passo que os 4 davam, Deus fez fazer tanto barulho que o exército sírio ficou preocupado. E naquele tempo, para saber a quantidade, para ter uma média, para ter uma aproximação da quantidade de gente que vinha, eles colocavam o ouvido no chão. E a terra começou a tremer. E eles disseram: olha, não temos chance contra Israel. Não sei como, mas eles vazaram o cerco. O mensageiro foi até o Egito, até os filisteus, e o rei de Israel contratou esses exércitos, fizeram uma aliança, e o número deles supera o nosso e muitas vezes. E o desespero foi tão grande dos sírios que eles não quiseram nem desmanchar suas barracas. Eles fugiram. E quando os leprosos chegaram,
era acampamento vazio, mas tinha comida em abundância, tinha até ouro. Eles fizeram uma festa, esconderam o ouro, peças de ouro, mas um tinha bom senso. Oh, que é bom ter bom senso e pensar nos outros. Está faltando amor, está faltando o amor fraternal, que é, em qualquer que for a situação, é se pôr no lugar do teu irmão. Leprosos. Sim, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Ninguém atente propriamente para aquilo que é seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Jesus pensou em nós. Ele disse: se um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Ele era o grão de trigo, mas se morrer, dá muitos frutos. João 12, 24. E ele morreu. Morreu porque não pensou em si próprio, pensou em nós. E o profeta diz na mensagem aquele dia no Calvário: vida eterna é viver para os outros. Isso é vida eterna. Se você vive uma vida somente para si mesmo, uma vida egoísta, só pensa em você, você não tem vida eterna. Agora, aqueles leprosos, um deles disse: vai ficar só para nós? Vamos comer sozinho isso? Não! Vamos avisar o rei. Vamos avisar a cidade de Samaria, cercada, faminta. E mandaram avisar o rei. O rei, meio que incrédulo, mandou alguém verificar se era verdade. Era verdade. E os portões da cidade foram abertos. E sai aquela multidão correndo, parecendo boiada, estourada. E o capitão sai junto. Mas quando ele vê, ele tropeça, cai no chão e é pisoteado pela multidão, morre. Morre por causa da sua incredulidade. E você não tem que morrer. Você tem que viver. Não seja incrédulo, mas crente. Acredita que Deus é o Deus do impossível. Por mais que esse problema seja tão embaraçado, creia que Deus desata esse nó. Por mais que esse câncer tenha evoluído, Deus o mata. Por mais que essa depressão esteja em um grau maior, você está no fundo do poço, Deus te resgata. Por mais que haja uma escassez de emprego nos nossos dias, o país não está bem, mas Deus tem uma porta para você entrar e trabalhar e sustentar a sua família. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar. Não seja incrédulo, mas seja crente. Acredita em Deus. Deus vai operar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ouve a nossa oração. Amém. A uma Bárbara Rejane em Garça, o Marcos Vinícius, Isabela, Ana Lídia,
Elisandra dos Santos, Eliseu dos Santos, Emerson dos Santos, Gabriel Piva dos Santos, Rebeca Piva dos Santos, Antônio Nogueira dos Santos, Laura Piva, Daiane dos Santos, Orlando Tenório, Caliane Oliveira Franca Reis, Júlia Franca Reis, Joabe Reis Nogueira, Anselmo, Viviane, Miguel e Anderson, família da irmã Marilza. Débora Pereira França, Adelino Pereira França, Antônia Pereira França, Elimara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara, Mota, Jacira, Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Rástios Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Victor César Ribeiro Reis. Nós vamos agora para os de hoje. Esses foram do caderno de oração, que lemos sempre algumas páginas. Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida, oração pelo irmão Basílio e família, pela minha neta Giovana, por meu filho Tiago Medeiro e família, pelo irmão Flávio, por meu cunhado Cristiano e família, pelo irmão Roberto e André. Madalena, peço oração pelo povo de Israel e pelas pessoas do sul do nosso país. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Cida, peço oração por Moisés, libertação e salvação. A irmã Sandra, peço oração pela libertação do meu marido e filhas. Também peço por libertação do meu irmão João Bosco Alcântara de Oliveira. Thaís, peço oração por libertação, vida espiritual e sentimental. A irmã Sara Rafaela, peço oração por mim e por toda a minha família, por saúde e portas abertas para suprir as nossas necessidades. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor por Aline, Paulo, Isadora, Jonas e família, Wesley e família, por salvação e libertação de todos. Oração por todos os enfermos e afastados. Nós vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, meu Deus, eu me aproximo, Pai, do Senhor, trazendo o meu sacrifício perfeito, cujo sangue é imaculado. Deus é o meu cordeiro, o cordeiro apresentado por João Batista, lá nas ribanceiras do Jordão. Pai, eu trago comigo, Senhor, esses nomes, o nome que estão neste caderno, todos eles, os mencionados ontem, anteontem e assim por diante. Também trago esses irmãos e colocaram seus nomes hoje. Pai poderoso, o Senhor conhece a nossa força. Nós não temos força. O que temos é porque vem do Senhor. Pai, até a fé que nós temos, ela vem do Senhor. Portanto,
acrescenta a nossa fé, nos reveste com aquela armadura do verdadeiro cristão, do verdadeiro vencedor. Senhor, Senhor, opera o milagre, opera a bênção, abrindo portas de trabalho, opera a bênção, curando os enfermos, não importando, Pai, o grau da enfermidade, o tipo de enfermidade, seja câncer, seja Covid, seja diabetes, seja qualquer coisa que o diabo tem colocado, que seja arrancada, que os irmãos sejam curados, libertos. Abençoa também, Pai, as famílias, Senhor. As famílias, Deus, o diabo tem os seus dardos apontados para a família, mas o Senhor é o nosso escudo, é a força da nossa vida. Deus, se manifeste em socorro do nosso povo, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na aflição. Em nome de Jesus Cristo, opera o milagre na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos, pelo poder da Tua santa e bendita palavra. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Nós não queremos ser incrédulos, mas crente. A vitória virá, com certeza. Nós tivemos 55 conexões, uma média de 66 irmãos compartilhando, orando conosco. Isso é muito importante, viu? Orar conosco. Você faz parte de toda a bênção que é derramada sobre o povo. O irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. O irmão Cícero e a irmã Madalena, em Limeira. A irmã Miriam Araújo, em Tupã. A irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A irmã Eunilze, em Araçatuba. Irmão Estevão no Óleo, irmão Alfredo em Tupã, irmã Anísia Bastos, irmão Nelson, irmã Cláudia no Óleo, irmão Vanderlei, presidente de Venceslau, irmão Walter em Lins, irmão Isaac Martins Limeira, Leandra Góes Pirapozinho, Sara Rafaela Curupira, Pernambuco, Lica Tupã, João e a Marcilene Queiroz, Sérgio e a irmã Valdirene Tupã, Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, João Lamaga, Cantagalo, Paraná, Elisalma e Dário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Maria e Núbia Paulista, Irene Família Tupã, José, Maria e Natanael em Limeira, Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, Cleia Gonçalves, Presidente Prudente, Cida em Bastos, Sandra Aracaju, Sergipe, Maria Verges, Três Lagoas, Maria Luzinete, Três Lagoas, José Luiz Barbosa, Tupã, Lloyd Medrado, Rubiácea, Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Janete Jarenco, em Placas, no Pará, Antônio Lechuc, Guarapuava, Paraná, Pedra Silva, Itaporanga, Solange Maia, em Araçatuba, e o Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins, e a irmã Irene. Peço oração pelo Anderson, por saúde. Vamos levantar nossa mão a favor do Anderson. Deus Pai, levantamos a nossa mão a favor do irmão Anderson, por sua saúde. Pai, a minha mão não alcança ele para impor, mas as tuas mãos alcançam e são superpoderosas. Abençoa, irmão Anderson, cura e liberta
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, shalom a todos.